A propaganda é a alma do negócio. Essa frase é bem conhecida no meio publicitário e é usada para divulgar marcas, produtos e serviços. Em ano eleitoral, muitos candidatos intensificam essa máxima e forram as ruas da cidade com panfletos, os conhecidos santinhos. Aqui em Jacareí, uma lei aprovada visa coibir esse tipo de prática. E para falar sobre este assunto, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o vereador pelo PMDB e presidente da Câmara, Edinho Guedes, e também o vereador Edgar Sasaki, do DEM. O assunto de hoje, lixo eleitoral. Questão de ordem começa agora. Olá, está no ar mais um Questão de Ordem e o nosso tema de hoje é lixo eleitoral. E autor de projeto, falando sobre este assunto, os autores estão aqui, presidente da Câmara de Vereadores, Edinho Guedes. Presidente, seja muito bem-vindo. Agradeço, Daniel. É um prazer estar aqui de novo, né, comentando aqui os trabalhos do Legislativo. E agora a companhia de um parceirão aí, Edgar Sasaki, que tivemos a oportunidade de construirmos juntos essa lei importante aí que visa não só a limpeza, mas a consciência da escolha cidadã, né, a escolha com responsabilidade no momento da eleição. Maravilha. Vereador Edgar Sasaki, seja bem-vindo também. Obrigado, Daniel. É uma oportunidade muito interessante para a gente poder estar divulgando o nosso trabalho, ainda mais em companhia do Edinho também, que é um grande parceiro nosso aqui na Câmara. Maravilha. Agora, muita gente se pergunta como é que vocês chegaram à conclusão de, digamos, atentar esse assunto, para ter uma lei específica voltada para este assunto aqui na cidade? Na verdade, acabou sendo um encontro de percepções, né, de percepções parecidas, assim. Tanto eu quanto o Sasaki, nós adotamos na época da eleição não jogar o santinho na porta das escolas. Por conta disso, acabou, até no meu caso, sobrando o santinho depois que terminou a eleição. Eu procurei a cooperativa de reciclagem de Jacareí para entregar e esse papel ainda gerar alguma renda para as populações da cidade. E daí nós pensamos, poxa, por que será que isso ainda acontece, né? E daí nasceu a ideia de fazer uma lei para ampliar a fiscalização disso. Hoje já é vedado, né, é proibido pela lei eleitoral, que é uma lei federal, que no dia da eleição se arremesse lá o santinho na porta das escolas, na porta dos pontos de votação. Só que nós sabemos, infelizmente, que a Justiça Eleitoral ela não tem fiscal suficiente para isso. Então é uma regra, uma letra morta, né? Uma regra inócua, que não é aplicada. E o que acontece é o que nós vemos aí, todas as eleições, chegar no dia da eleição, tudo cheio de lixo. O Edgar até no dia da votação passou o vídeo transmitido na época da eleição pela TV Vanguarda, se eu não me engano, das pessoas tropeçando, sofrendo acidentes até com isso. Daí a ideia foi o quê? Transformar isso também numa irregularidade de postura. Então, o município ele pode legislar sobre isso, ele não pode legislar sobre direito eleitoral. Então, a gente não tinha como tratar sobre esse assunto. Mas ele pode legislar sobre postura, que é o quê? Como o cidadão deve se portar dentro da cidade. E jogar o lixo é uma postura do cidadão na cidade. Então, nós, dentro do Código de Posturas, que é uma lei municipal, incluímos, né, porque isso já é proibido, por exemplo, fazer no sinal e tal, já tinha uma certa proibição. Então nós incluímos a questão de jogar e deixar claro que essa penalidade é para quem for pego jogando, não é para o candidato. Porque existia um risco muito grande de se a gente penalizasse o candidato, um adversário dele ficava guardando a eleição inteira, o santinho, chegava no dia da eleição, ele jogava lá e penalizava o candidato. Reproduzir, até para isso mesmo, né? Então, para evitar essa injustiça, a penalidade é para o porcalhão lá, o cara que estiver jogando no dia esse santinho. Agora, existe um prejuízo, eu mencionei aqui na abertura, um prejuízo muito grande para a cidade com relação a esse lixo todo que é jogado ali. O que causa na cidade, o que pode causar esse lixo? Aliás, que fica como lixo, né? Jogado ali, ninguém cata, eles não catam todos, fica uma quantidade imensa. De acordo com dados que nós temos aqui, cerca de 40 milhões de toneladas
A nível Brasil, isso produzido em todas as cidades aí, em média fica em torno disso aí. Então, o que que isso pode acarretar para a cidade? Então, Daniel, eu acho que todo o trabalho que você vai acabar mandando para a prefeitura executar, e você imagina um dia que chove, por exemplo. Vira uma meleca aquilo ali. E para você retirar aquilo lá, se está seco, uma vassoura muitas vezes resolve a limpeza. Agora você imagina aquele papel grudado, que normalmente a própria tinta ela já tem um poder de adesivo, né? Então imagina aquele colado no chão. Então a dificuldade se torna muito maior. Então até na questão ambiental, você estaria evitando com essa proibição, no caso, o derrame santinho, no caso, né? Então eu acho que facilitaria bastante para a prefeitura, no caso de uma limpeza posterior, por exemplo. Maravilha. Nós fomos às ruas com a nossa equipe de reportagem, o repórter Ícaro Leal, perguntar o que as pessoas acham, o que os munícipes aqui de Jacareí acham dessa lei. Vamos então assistir um vídeo agora com a opinião delas. Acho que é um desrespeito muito grande com a população e de modo geral, né? Eu acho é uma sujeira sem necessidade, né? Que aí tem que paga, gasta dinheiro para fazer o santinho, para jogar na rua, depois paga para limpar. Eu não acho legal, não acho correto. Que suja tudo a rua, fica, né? Uma coisa bem feia. Certo que é contra, né? Porque está incentivando um negócio que não tem nada a ver, então vai de cada um. Eu sou contra. E eu acho que no dia a pessoa já tem que estar certo daquilo que vai fazer. Eu já vou sabendo em quem eu vou votar. Eu já vou com ele escolhido. É bom você pesquisar antes de que pegar um santinho e votar em qualquer um. O que o senhor acha? O senhor é a favor? Eu acho que eu sou favorável, né, a esse projeto, que é uma coisa que é inconcebível, né, nos dias de hoje. Eu acho que tem que multar, sim. Bom, como nós vimos aí, de acordo com a população aqui, algumas pessoas que foram abordadas, aí, eles são contra. Mas não parece que já é uma questão cultural? Porque por que se faz isso hoje? Se é uma questão... Nós vimos aqui que a maioria das pessoas que nós entrevistamos aqui é contra. Mas por que se faz, então? Será que tem resultado? Eu acho que esse é um ponto fundamental aí dessa lei, né? Nós estamos trabalhando no final do processo, no último ponto de um processo que não se inicia lá. Ele se inicia antes, que é a conscientização da população na hora de escolher o seu representante. É óbvio que, como bem colocou lá a cidadã, isso custa dinheiro. Então, o que faz o candidato gastar dinheiro com algo que depois, teoricamente, ele estaria jogando fora? Então, esses candidatos que praticam esse tipo de ação, obviamente que eles estão objetivando aí o voto. E se fazem isso, é porque de alguma forma, em alguma eleição, já pararam para assistir. Quem aqui já teve essa curiosidade, eu convido que faça, para ver o número de pessoas que praticam o voto irresponsável, eu classifico assim, que é a pessoa que não pensou, né, em quem ia votar e vota de qualquer maneira pegando um santinho. É óbvio que também tem as pessoas que pensaram, escolheram, pesquisaram e chega na hora e esquece. Mas é uma questão de desinformação. Por quê? A Justiça Eleitoral, por lei, é obrigada a colocar na porta de todas as sessões uma lista de todos os candidatos por ordem alfabética. Então é uma lista até fácil de achar o nome do candidato. Então não é necessário pegar o papelzinho no chão. Então eu vejo assim um problema cultural realmente das pessoas enxergar a eleição com mais seriedade, né? Porque se não tivesse a demanda para pegar, não ia ter o porquê jogar. Porque é bom citar que, como eu disse, é proibido já, é um crime eleitoral. Então as pessoas fazem isso escondidas, correndo o risco de ser penalizada, né? E ainda faz. Mas faz por quê? Faz porque tem gente que pega. Vereador? Eu acho que é na mesma linha do Edinho, é uma questão cultural realmente. Se as pessoas começarem a levar o seu santinho na hora da votação, começar a ter esse hábito, porque o termo santinho também começou quando, né? Justamente porque antigamente o pessoal costumava colocar uma santa dentro da carteira
Então, se convencionou usar o termo santinho com essa intenção. Então, quando você entrega um santinho para uma pessoa na rua, as pessoas, pelo menos mais conscientes, eu tenho certeza que ela pega esse santinho, no caso, e guarda dentro da carteira. Então, esse hábito tem que se tornar uma coisa rotineira, no caso. Agora, que nem o Edinho falou, a Justiça Eleitoral, ela, né, coloca à disposição dos eleitores uma lista na entrada da sessão em que as pessoas podem consultar. E muitos acabam fazendo o quê? Pegando o santinho na rua e não consultando essa lista. Então é realmente uma questão mais de educação mesmo, né? Pessoas começarem a entender que lá na entrada da sessão, onde a pessoa vai votar, existe uma lista alfabética, no caso, que a pessoa pode consultar. Muito bem. Estamos com o programa Questão de Ordem, falando sobre o lixo eleitoral, recebendo aqui os vereadores Edinho Guedes, presidente da Câmara, e o vereador Edgar Sasaki. E eu pergunto, se é uma questão cultural, não se corre o risco, já com a lei, ou seja, com o cumprimento dessa lei, de haver, digamos, uma baixa na parte da eleição, uma vez que a população já está acostumada a buscar ali algum santinho para votar em algum candidato, dela chega lá, não encontrar o santinho e não votar em ninguém? Isso aí não corre risco de repente, ter algum prejuízo com relação? Eu acho que acho precipitado em generalizar, né? Porque vamos imaginar que a lei vai ser aplicada 100%, que tanto a Justiça Eleitoral quanto a Prefeitura vai disponibilizar no dia da eleição os fiscais para fazer valer essa lei. Eu penso que ela vai direcionar o eleitor a encontrar uma outra alternativa. Aquele que foi disposto a votar, ele, ao não encontrar, de repente, o santinho, vai acabar perguntando para alguém, e alguém vai orientar que existe aquela lista, porque a ferramenta para ele sair dessa saia justa já existe. Então, de repente, o irresponsável vai fazer um sorteio na lista, vai ver o nome mais bonito e vai votar. Mas aquele responsável que apenas se esqueceu do número, vai também encontrar na lista. Eu acho que o foco também a Justiça Eleitoral ter uma campanha publicitária mais eficiente em divulgar a existência dessa lista, ou tornar a lista um pouco mais amigável, com uma formatação maior, algo que chame mais atenção, para que iniba, né, a demanda de se pegar e oriente as pessoas a exercer aquele ato sagrado, importante, aquele ato fundamental da democracia, que é o voto. Então a ideia aqui não é esse estímulo de não votar de maneira alguma, pelo contrário, a ideia é que eles votem de maneira consciente. Vereador? Então, na eleição passada, por exemplo, a própria Justiça Eleitoral orientou os partidos a não fazer esse derrame de santinho. Então, alguns partidos até acataram, mas muitos ainda continuaram com essa questão do derrame, com realmente a possibilidade de pessoas pegarem o santinho na rua. Agora, que nem o próprio Edinho acabou de mencionar, é fazer um trabalho publicitário a partir do TRE, no caso, no sentido de divulgar que essa lista existe. E uma outra coisa também que poderia melhorar, no caso, é realmente, o Edinho também mencionou, a questão do tamanho das letras, né? As letras são muito pequenas, então dificulta muitas vezes as pessoas que têm uma certa dificuldade para ler, porque geralmente o corredor desses locais é escuro, e para quem tem problema de visão, dificulta bastante. Então, essa letra, por exemplo, da lista, ser um pouquinho maior, por exemplo, deixar mais iluminado, deixar um local realmente bastante visível essa lista, para que realmente as pessoas comecem a consultar essa lista, em vez de ficar pegando o santinho na rua. Eu queria só acrescentar, eu me lembrei ainda na questão cultural, para a gente não sair do assunto, conversando com pessoas mais antigas e tal, e uma vez me justificaram isso, eu achei interessante. E o que pegar lá na hora acaba sendo uma solução para esse problema. Antigamente, parece-me que tiveram eleições que, inclusive, você fazia a própria cédula. Há muitos anos atrás, que você mesmo escrevia o nome, levava lá a cédula, e era muito comum, e a boca de urna era possível dentro da zona eleitoral. Então, era muito comum as pessoas segurando a cédula na mão, eles tiravam e davam outra. Então as pessoas muito antigas já me contaram isso.
E daí criou-se, então, né, para que isso não acontecesse, todo mundo ficava com a sua cédula escondida para não deixar ninguém fazer isso. Ao acabar com isso, ter cédula lá e agora com voto eletrônico, ainda as pessoas antigas acham que levar a cola, né, até eu nem gosto de chamar de cola, porque cola é o que o aluno faz escondido. Quando ele leva o lembrete, que aquilo teoricamente não tem que fazer escondido também. E tem gente que fica lá, só abre na hora. O que a justiça proíbe na hora é de você distribuir na fila o cartãozinho do seu candidato. Mas você levar e estar segurando ele na mão não tem problema nenhum. Então ele pode levar no dia. E tem gente que, não vou levar, esse candidato aí tem bastante propaganda, eu pego um papelzinho na hora no chão lá e voto. Então a ideia é que isso também seja desmistificado com informação. Fica até a dica aqui para a TV Câmara, o ano que vem, ano de eleitoral, para nós fazermos uma campanha aí de comerciais educativos para orientar o pessoal. Leve seu lembrete, né, para votar na hora, para que evitemos aí essa situação e não seja preciso pegar lixo no chão. Lixo eleitoral é o tema do programa Questão de Ordem, que recebe aqui o presidente da Câmara, vereador Edinho Guedes, e também o vereador Edgar Sasaki, do DEM. A gente faz uma pequena pausa para o intervalo, mas voltamos já.